Olá, preciosa, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Desperta a Mulher Podcast. Hoje eu estou com uma convidada mais do que especial, uma mulher de Deus, para falarmos sobre identidade e essência. Ela que é mãe, é pedagoga, é pregadora, é esposa, é uma filha amada do Deus vivo, e eu tenho a honra de dividir a mesa com ela hoje, a Adriana Monteiro. Tudo bem, Dri? Tudo bem, Seja graças a muito Deus. bem-vinda e obrigada por dizer sim ao Desperta a Mulher. Muito obrigado. Estou muito feliz pelo convite. Que Deus assim abençoe a todos, né? Amém. Esteja assim assistindo. Eu essa tarde fiquei pensando o que é que eu poderia trazer, o que é que eu poderia falar, né? E eu fiquei esses dias pensando, o Senhor me trouxe assim algo ao meu coração. E eu disse, Senhor, eu vou simplesmente fazer a tua vontade. E eu tenho aprendido que quando a gente faz a vontade do Senhor, né, a história que a gente fale, o que a gente conta, né, aquilo que o Senhor coloca em nossos corações, é o que realmente deve ser transmitido para as pessoas, né? Então eu estou muito feliz e grata a Deus por essa rica oportunidade que o Senhor tem me dado. E eu hoje estava pensando uma coisa, e eu até escrevi aqui para não esquecer. Sim. Que diz assim: não importa quão fundo, quão escuro ou quão distante eu esteja, a mão do Senhor sempre me alcança. Ele é o Deus que desce, que vê e que restaura. Que lindo. Então é um tema que eu escrevi, que veio assim do Senhor, e eu disse, eu não posso perder. Que lindo. Porque às vezes a gente esquece, né, algo que Verdade. vinha em nossa mente. E eu escrevi correndo, e eu disse, meu Deus, eu não posso perder essa oportunidade, né? Que o Senhor assim me Verdade. deu, assim, as palavras, né? Sim. E assim escrevi, fiquei meditando nisso. Porque na realidade hoje o que eu quero trazer para o Desperta é o meu testemunho de vida. Muito bom. Para que as mulheres sejam despertadas assim como eu fui, né? Amém. Porque contando a minha história, eu quero trazer, né, para vocês, é que eu estava no fundo, bem no fundo. Eu acho que era tão fundo que nem eu conseguia enxergar que eu poderia ser alcançada. Então, quando o Senhor me alcançou, eu tinha 3 anos de idade. Uau. Foi quando a minha mãe aceitou a Jesus. Então, eu tinha um pai idólatra, né, no meu lar familiar, e minha mãe ali passando por alguns problemas. Sim. Ela tinha a minha irmã com asma na época, então a gente sofria muito com asma. E um belo dia minha mãe estava na casa dela já sofrendo, porque aqui há 37 anos atrás, né, 36, não tinha tantos hospitais, né? Então era muito difícil, a gente vinha de uma família muito humilde. Sim. Então quando minha mãe estava se arrumando para levar, minha mãe recebeu uma visita. O pastor Renato Cunha, né, já falecido bispo. E aí ele fez, eu posso fazer uma oração? E a minha mãe falou, pode entrar. Ele entrou e aí orou por nós. Sim. Eu e minha irmã, a gente já estava pronta. O cansaço, né, e a asma já estava muito acima, né, elevada. E aí ele disse, ao final, ele disse assim, olha, se você crê, você tira a roupa das meninas e coloca ela para brincar. Meu Deus. Minha mãe disse que ela parou e olhou, porque ela já tinha passado por várias cenas dessa, né? Sim. E a gente só tinha um período muito curto, porque a gente tinha que sair, a um determinado lugar andando, depois pegava o transporte para ir ao hospital, né? Que era Salvador mais próximo. E aí minha mãe creu naquele momento. Uau. Ela disse, eu vou tirar a roupa das meninas, que a gente estava pronta. Vou colocar outra e vou deixar elas brincar. Meu Deus. E aí ele foi embora. Foi mesmo. Se despediu e foi embora. E aí quando a minha mãe, ela deixa a gente brincar, ela disse que realmente ela esqueceu. Meu Deus. E até hoje, a gente não tem mais, nem eu nem minha irmã. Nunca mais, Nunca nenhuma mais. crise de asma. Nunca mais. Que Deus E livre. ali, Deus assim converteu praticamente, né, a minha mãe, Meu que Deus. foi um testemunho vivo ali do que já aconteceu. E a minha vida, na realidade toda, ela foi de grandes testemunhos. Eu tenho muitas histórias do cuidado de Deus com a minha família, com o dom que Deus deu à minha família, que é um dom de sonhos, né? Todo mundo da minha família tem esse dom que Deus deu. Então a gente ficava sabendo tudo, entre aspas, antes. Então tudo que fosse acontecer no meio familiar, a gente tinha um sonho antecipadamente. E nesse sonho a gente sabia que durante aquela semana alguma coisa ia acontecer. Uau. Então eu vivi a minha vida até os meus 18 anos. Até os meus 18. Nos caminhos do Senhor, e vivi com grandes promessas.
Então, quando eu chego aos meus 18 anos, eu virei o filho pródigo. Ah, entendi. E mesmo sabendo de tudo, porque Deus tinha me feito grandes promessas, eu sabia o que Deus tinha para mim. Sim. Eu disse, poxa, eu vou dar uma saída. Né? Vou passear vou ali um pouquinho e vou... né? E aí eu fui. Com 18 anos eu me casei. E aí a minha vida com meu esposo acabou um pouco me afastando, porque não era a bebida, não era vícios. Mas era as saídas, era o sair e não dar tempo de ir pro culto. Era o sair e não dava tempo de chegar no horário. Entendi. Então eu comecei ali, com os meus 18 anos, a me esfriar porque eu não tinha tempo de congregar. Por isso que hoje, geralmente, eu falo para todo mundo, congregar vale a pena. Você não pode congregar em casa. Porque você acaba se distanciando de Deus. Né? Porque é a mesma coisa, se você tem uma amizade e você não visita, acaba um período, um momento se tornando até estranho. Verdade. Porque você deixa de ter a ligação, né? Então eu comecei a deixar, porque geralmente a igreja, ela lhe coloca para você orar a todo momento, coloca você ali para louvar, então você acaba afinando um pouco mais a comunhão com Deus, né? Sim. Se você não teve um momento em casa, você tem ali no período que você está na igreja, né? Então eu deixei de ir na realidade. E aí eu fui me esfriando e o tempo foi passando. Ao ponto de que eu não fui mais. Ao ponto que eu não orava mais. Sim. Ao ponto que eu não buscava mais ao Senhor. Mas algo interessante no meu testemunho é que ele sempre falou comigo. Nunca deixou de falar. Nunca. Mesmo quando você decidiu se afastar. Decidiu não, né? Aconteceu. Não, eu decidi. Decidiu mesmo? Eu decidi porque no dia que eu decidi tomar um rumo diferente na minha vida, eu me lembro muito bem que a minha mãe, ela sentou na porta da minha casa. Ela me chamou, ela disse assim, olha, eu quero que você faça uma escolha hoje. Ou você me segue e você segue aquilo que eu tenho para você. Sim. Ou você faz as suas escolhas. Uau. Eu nunca esqueci isso. E eu olhei para ela e disse, eu vou pensar. Meu Deus. Mas eu vou seguir aquilo que está no meu coração. Mas enganoso é o coração do homem. É verdade. Quem conhecerá? Só o Senhor. Então, quando eu segui o meu coração, foi quando eu deixei a Cristo. Porque eu fiz seguir aquilo do qual eu deslumbrava, né, com as coisas, né, que estava ali de viagens, né, momentos, né, que as pessoas estavam me proporcionando ali, né, que eu nunca tinha visto, né. Então, quando eu fui, aí eu fui por esse caminho e realmente fiquei muito longe. Porém, todas as noites eu me lembro que em determinados momentos eu tinha sonhos que ele falava assim, quando vai voltar? Uau. Quando você vai vir até mim? Meu Deus. E as dificuldades que eu passava, que Deus assim sempre me apertava muito para que eu fosse orar, né? E aí eu dizia assim, poxa, eu acho que isso tudo é para que eu volte. Mas eu não tinha força. Sim. Por mais que eu tivesse muitas mulheres que me despertasse ali, né? Dissesse, Adriana, você tem que voltar. Você era líder, você dançava sozinha, ninguém dançava, mas você dançava. Uau. Ninguém cantava, mas você cantava. Ninguém pregava, mas você pregava. Você desde pequena sempre fez tudo só, você sempre disse que amava a Cristo. E como é que agora você deixou, né, a obra que ele te confiou? E eu não conseguia, eu não tinha forças, não era por nada, eu não entendia, né, na realidade. E aí minha mãe, nesse percurso de tempo, ela fez uma frase para mim, ela disse assim, Adriana, sabe por que você deixou a Cristo? Porque você conhece ele só de ouvir falar. Uau. Todo esse tempo, você só ouviu falar dele. Muito bom. Então, Adriana, quando você conhecê-lo, quando você de fato conhecer, nunca mais você vai deixar. E eu fiquei muito com bom. Isso anos. Até hoje eu Muito lembro, bom. né? Eu fiquei anos com isso. Porque minha mãe, eu achei tão ruim quando ela falou isso, sabe? Tipo assim, um desafio. Eu falei, claro que eu conheço. Eu sempre. Só a senhora conhece? Só porque eu não tô indo pra igreja, que geralmente a gente fala assim, né? Só por isso? Não, e não aceitei. E o tempo foi passando. E eu me lembro, assim, que chegou um determinado momento que eu tava já tão afundada, sabe? Nas coisas, assim, na depressão em si. Porque, assim, é incrível, porque não me faltava nada. Eu tinha tudo. Mas era como se eu não tivesse nada. E eu ficava dizendo, será que o que é que está me faltando? Porque eu tinha uma família, passei a ter uma família, né, completa. Sim. Passei a ter um marido que me abençoava, passei a ter uma casa, passei a ter tudo.
né? Porque na minha infância eu não tinha, mas depois Deus abençoou. Sim. E eu passei a ter. Mas nesse período da minha vida, eu comecei a entrar em um estágio assim de muita tristeza. E eu falei assim, eu já sei, eu acho que eu vou ter um filho. Porque todo mundo diz que quando você tem filho, você é muito amado, né? Preenche o seu coração. E aí eu comecei. Eu disse, vou me preparar, né? Então O que falta é o filho. É o filho. E aí eu coloquei na minha mente, quando foi um belo dia, eu tive um sonho. E aí eu sonhei que eu estava gestante. E eu disse, nossa, tô grávida. Tô grávida. Passou, eu fiz o exame, deu negativo. Eu disse, para isso. Sonhei, não é, né? Fiquei pensando, eu digo, Deus nunca mentiu para mim. Toda a minha vida eu já sonhei tantas coisas, tantos livramentos que eu recebi, tantos livramentos, não é possível. Fiquei pensando, né? E aí eu sonhei novamente. Eu estava segurando uma criança no colo. Eu disse, não, eu tô grávida. Eu tô grávida. E aí eu passei mal, me lembro que eu passei mal e fui para o hospital, né? Quando chegou lá, identificou que realmente eu estava grávida. Só que esse período da minha gravidez, eu digo que foi o início de Deus me chamando. Okay. Era como se ele tivesse já me dando um ultimato para que eu retornasse, né? Então, quando eu estava grávida de 5 meses, eu estava sentada na minha cama e eu olhei para minha perna e um sangue desceu na minha perna. E eu disse, nossa, aí eu passei a mão, eu disse, oxe, mas eu tô grávida. E aí o sangue sumiu. Aí eu disse, nossa, que estranho. Aí meu marido falou, o que foi que ele viu? Que eu fiquei assustada. E eu disse, eu vi que o sangue descia na minha perna e eu peguei para ver o que era e não era nada. E sumiu. Aí ele disse, ai, que estranho. Eu falei, mas não me toquei. Ela, então, continuei. E aí quando foi uma noite, eu passando pela porta da minha casa, me lembro que a irmã me parou, né? E aí falou assim, Deus tem um grande plano para você. Um grande projeto. Sim. Esse filho vai mudar a sua vida. Só que esse filho eu tinha entendido que ele vinha para realmente mudar e ficar. Né? Esse era o projeto. Então Deus vai me abençoar, vai dar tudo certo, vai preencher aquele vazio, né, que estava no meu coração, eu não vou sofrer. Só que com uma semana que ela me falou isso, a minha filha nasceu. Então ela nasceu, ela tinha 5 meses. Uau. Então quando eu adentrei na maternidade, né, o médico olhou para mim e disse, eu acho que ela não vai vingar. E ali meu coração disse, Deus, ela acabou de nascer na entrada do hospital, na cadeira da recepção. Uau. Como é que eu vou fazer agora? Eu não consegui nem ver, porque o médico, assim que eu adentrei, eu disse, ela tá nascendo. Sim. Então os médicos já vieram correndo e ela já nasceu na mão praticamente, né? Ela foi caindo na cadeira e o médico pegando e levando. E quando eu me lembro que eu estava ali no hospital e ela ficou internada, ela ficou viva 15 dias. No último dia, eu estava assim muito aflita, porque ela tinha dado algumas paradas respiratórias. E aí o médico falou assim, Adriana, eu vou te liberar. Você vai para casa. Porque senão é capaz de, se ela não falecer, você falecer. Da tristeza, né? Dali que estava do momento. Eu falei, então eu vou. Ele disse, não, você volta na segunda-feira. Eu falei, tá bom. Fui para casa, meu marido falou assim, olha amor, vamos ali na casa de um amigo meu, tá tendo o aniversário, e aí a gente fica lá um pouquinho, e a gente volta no domingo, era de um sábado para domingo. Sim. E quando eu tava ali, né, no aniversário, eu falei, eu vou me deitar, porque a gente, né, acaba, né, não, por mais que a gente queira fazer vontade, a gente entende que ele quer, né, que a gente se alegre um pouco, esqueça um pouco ali, né, aquele momento. E aí eu me deitei na cama, e eu tava olhando para cima. E eu nunca esqueci essa cena, porque foi tão forte para mim aquele momento, sabe? E eu tava assim, olhando, pensando assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Né? Porque todo mundo pode ou não. Uau. Porque todo mundo tem ou não, né? Porque todo mundo da minha família conseguiu e eu não. Porque na minha vez, né? E eu falei assim, poxa, eu já comprei tudo. Eu comecei a pensar em tudo que eu tinha comprado. Sim. Em tudo que eu já tinha depositado ali, né? Sim. Que meu esposo, ele é filho único, então a minha família estava, né, envolvida nessa gravidez totalmente. E eu me lembro que quando eu estava falando isso, abriu-se o céu. A parede onde eu estava, do teto, ela abriu. Uau. E quando ela abriu, como eu estou te vendo, desceu um homem.
Esse homem era todo de branco. Eu via ele daqui para baixo. E a roupa dele era tão branca, que eu nem consigo te dizer. Uau, Dri. E era uma fumaça que tomou o ambiente e eu fiquei super assustada porque eu não sabia. Eu sabia que era alguém Sim. que eu nunca tinha visto, mas eu sabia que era alguém que a Bíblia falava que era. Ok. Né? Então eu entendi assim, é um anjo, é Cristo. Eu comecei ali naquele momento, e ele se abrindo e ele descendo. E ele descendo devagar. E aí ele parou na minha frente e disse assim: essa não será tua. Essa eu levarei para mim. Meu Deus. E ele subiu. Então quando ele subiu e que fechou o teto, eu disse: a minha filha morreu. Porque ele veio me dizer. Sim. A única pessoa que ele vai dizer, né, nesse momento, que vai levar para ele é a minha filha. Porque eu sempre ouvi a minha mãe dizer que Deus vem avisar. Olha só. Então ele veio me avisar. E eu comecei a gritar, meu esposo veio e disse assim: o que foi? Eu falei: ele veio me dizer que minha filha morreu, que ele vai levar para ele. Ele disse: mas como? Não tem ninguém aqui? Eu falei: não, eu vi o teto abrir. Ele falou: você estava dormindo? Eu falei: não estava dormindo, eu estava acordada, conversando, pensando, né? Aqui sozinha. E eu vi como se abriu. Não foi sonho. E eu começava a dizer para ele: não foi. Ele falou: não, então vamos para casa. E aí a gente foi, arrumou tudo, veio para casa. E isso, a festa era mais ou menos assim, a gente estava assim umas 2 horas da manhã, mais ou menos. E aí fomos para casa. Quando chegamos em casa, eu tinha colocado o número da minha mãe, porque se alguém ligasse, ia ligar para ela, né? E aí quando eu coloquei o número da minha mãe, eu disse: minha mãe não me ligou. Então nada aconteceu, né? Sim. E aí fiquei esperando. Quando foi assim umas 3 e pouca, mais ou menos, a minha mãe me liga. E ela disse assim: filha, eu preciso te entregar algo, você tá em casa? Eu disse: tô. Aí ela disse assim: olha, abre aí o portão rapidinho que a gente já tá aqui. Ai, meu Deus. Aí eu abri o portão e disse assim pra ela: a única coisa, eu disse, se ele quisesse, minha filha estaria viva. Mas ele não quis. Por que ele me puniu? Comecei a dizer, né? Meu Deus. Por que ele me puniu? Será que eu fui muito ruim assim ao ponto dele não me deixar ser mãe? E eu começava a dizer, né, pra ela. Ela disse: não, ele só quis ela pra ele. Mas ele vai te dar uma melhor filha. Ele vai fazer você ser mãe. Mas na hora eu não entendi. E eu culpei muito ao Senhor naquele momento. Então, quando passou, né, o tempo do luto, né, eu encontrei muitas mulheres que me despertaram, né? E elas diziam assim: Adriana, eu vejo você segurando uma criança. O Senhor me mostra uma criança. A diferença da minha filha, né, porque eu tive 3 percas. Sim. A diferença da minha filha para essa que eu conto anteriormente a ela. As 3 percas foram depois. Anteriormente a essa. Porque geralmente eu falo essa porque ficou viva, né? Entendi. É 1 ano a diferença. E quando eu estava na minha... Depois de 1 ano, né? Que vem, eu me lembro que o Senhor veio no meu sonho novamente. E ele começou a dizer assim: Adriana, eu vou te dar uma criança. E essa vai mudar a sua história. E aí eu disse: ai, meu Deus, não sei se eu acredito. Porque eu já ouvi, né? Às vezes a gente ouve duas palavras ao mesmo tempo, mas a gente não entende, né? Qual é o tempo, né? E o quê? Vai mudar o quê? Sim, verdade. Né? Como? Verdade. Porque aquela me mudou, né? Mas verdade. não foi da forma que eu pensei. Verdade. Né? Ela me aproximou porque eu orei mais, apesar de estar triste, ela me trouxe para perto de Deus. Sim. E essa seria como, né? Aí fiquei pensando. E aí quando eu comecei a ter sonhos novamente, segurando a criança, que tinha voltado a criança, eu comecei a ir para o hospital. Sim. E aí me deu gravidez psicológica. Porque não via a criança, não tinha. Sim. E aí começaram a se preocupar, porque eu tinha muitos sonhos. Tinha muitos sonhos. Praticamente eu sonhava todos os dias. Com uma criança? Eu passei 5 meses sonhando com a criança. Uau. Que era devolvida a mim. E aí meu médico, né, de muitos anos, ele disse assim: Adriana, pega aqui, olha aqui. Aí ele virava a tela assim. Você vê? Eu disse: não. Ele disse: você tá ouvindo o batimento? Eu falei: não. Ele falou: então não tem. Aí eu disse: mas ele não ia mentir pra mim. Meu Deus. Ele disse: mas você tá vendo? Eu disse: não. Ele disse: você tá ouvindo? Eu falei: não. Aí ele disse: então não tem. Eu disse: mas ele não ia mentir pra mim. Eu tô sonhando todos os dias. Eu conheço ele.
apesar de ouvir falar. Mas eu conheço. Aí ele disse, então tá pronto, vou lhe passar uma medicação, você vai pra casa. Tá doida E... essa. exatamente assim. Você vai pra casa e depois você retorna. Sim. Agora você retorna com sua mãe. Olha só. Eu falei, tá bom. Fui pra casa. Aí no meio do caminho eu comprei a medicação, né? Eu disse, vou tomar. Será que eu tô doida, né? Eu fiquei pensando mesmo de verdade. E aí eu peguei, eu me lembro que... Ó como Deus faz, né? Sim. Meu irmão, ele mora na rua da minha mãe. Então eu fui pra lá, né? E meu irmão tava saindo. Certo. E aí eu peguei e falei pra meu irmão assim, o médico disse que eu tô doida. Eu não tô grávida. Ele, poxa, como assim? Você não tá dizendo que tá grávida? Eu falei, mas eu não tô, porque eu vi, ele me mostrou. E não foi uma vez, foi várias vezes. Eu fiz exame de sangue, eu fiz exame de... Eu fiz todos os exames que você imaginar. Nenhum deram positivo. Ele falou assim, olha, não bebe o chá e não toma o remédio. Ele tirou R$10 do bolso e disse assim, vai ali na farmácia, compra um exame de farmácia. Se ele não der, você toma um remédio. Meu pai, que é muito ligado a chá, né? Ele falou assim, pai, vai vir com um copo do chá, porque ele já tá te esperando. Você toma um gole e joga no mato. Olha só. E aí você sobe, compra o teste e você volta e faz, a gente vai ver. Se for, vai dar. Se não for, aí você toma um remédio. Falei, tá bom. Assim mesmo eu fiz. Tomei um gole quando meu pai deu as costas e joguei no mar. E a gente rindo, né? Porque eu disse, meu Deus, eu tô levando meu irmão à loucura. Porque, né, já peguei um diagnóstico pra mim, né? Agora são 2, né? Verdade. E aí eu fui. Então, quando eu subi, que eu voltei e fiz o exame, né? Que eu fui, coloquei lá direitinho. Aí deu positivo. Uau. Eu falei, e agora pra voltar no médico? Se eu já tinha voltado no mesmo dia. Meu Deus. Aí eu liguei pra ele, falei assim, doutor, tô indo aí com minha mãe. Sim. Tô indo aí com minha mãe, porque eu fiz o exame de farmácia dele. Mas, Adriana, você acabou de sair daqui. Você acabou de sair. Eu falei, mas Deus não ia mentir pra mim. Meu Deus, que lindo. Eu sei, eu conheço ele. Eu conheço, ele nunca mentiu. Nunca. Nem com morte, nem com acidente, nem com alguma coisa que eu fosse ganhar de presente, nem com nada. Eu sempre sonhei, a minha vida toda foi essa. Então eu sempre sabia o meu futuro. A minha mãe é assim também. Então eu costumo dizer assim, que quando você serve a Cristo, de verdade, tem um coração nele, sim, ele faz você saber. É verdade. Ele traz a revelação. Verdade. Porque assim, por mais distante que eu estava, eu amava. Sim. Eu amava, né? Então, quando eu fui, que eu voltei ali no hospital, eu me lembro que ele falou, deixa aí. Aí ele foi conversando com minha mãe, né? E disse assim, olha, eu sei, é porque ela já tem algumas gravidezes, né? Que ela acabou perdendo. Isso afeta realmente, né? A mente e tal. Eu ouvi. Tum, tum. Tum, tum. Só que eu disse, meu Deus, será que eu tô ouvindo mesmo? Porque tava virado pra ele, né? Sim. Então, enquanto ele tava conversando com a minha mãe, ele virou pra tela. E ele disse, essa criança não estava aqui. Essa criança não estava. Ele começava a falar, essa criança não estava aqui, essa criança não estava aqui. E aí ele virou e disse assim, olha, todas as filhas das minhas gravidezes que eu perdi foram meninas. Todas foram meninas, né? Eu descobri e acabava perdendo. E aí quando ele virou, ele disse assim, você está grávida de 5 meses. E é uma menina. Uau, Dri, você estava grávida de 5 meses e ele não via essa criança todas as vezes. Eu tenho lá, porque eu não trouxe. Meu Deus! Mas eu tenho lá o papelzinho, né? Da ultrassom. Da ultrassom. E dos exames que deram negativo, eu tenho guardado. E aí, quando ele vem, que ele fala assim, não estava aqui. Eu disse, você lembra quando eu te disse? Meu Deus! Que ele nunca mentiu pra mim. Ele nunca mentiu. Eu conheço ele. Aí ele disse assim, olhou pra minha mãe e falou, olha, ela não tava aqui. Aí minha mãe disse, eu conheço ele. Eu conheço. Deus faz essas coisas, não se preocupa não. Fique tranquilo, o senhor não estava louco, ninguém vai te processar por isso. E aí eu fui pra casa feliz, né? Gente. Passei esse período, né, da minha gestação com 1 mês só. Eu conto porque esse período ele tá muito ligado, né, ao resgate do Senhor com a minha vida. Sim. Então, quando eu tô assim com 5 meses, com mais uns diazinhos, eu fui fazer o exame. E quando eu tava lá fazendo o exame,
eu comecei a conversar com o médico, né? Disse ele, por que você veio, né? Já tinha feito a ultrassom, já tá caminhando. Eu falei, não, porque eu senti minha barriga ficar dura. Então eu queria tirar algumas dúvidas, né, sobre isso. E ele falou assim, ó, eu vou fazer um exame em você, como você disse que teve algumas percas, e aí você não fala nada lá fora. Eu falei, tá bom. Deitamos ali, ele fez o exame, e aí ele falou assim, você veio com quem? Eu disse, eu vim sozinha. Ele falou, você veio sozinha? Eu falei, é. Ele disse assim, você sabe o número de código do seu esposo? Eu falei, sei. Ele, me dá aí. Aí anotei. Aí ele falou assim, olha, eu não tenho uma notícia muito boa pra você. Você não pode tossir, você não pode agora ficar nervosa, mas você vai ter que sair daqui agora e ir direto pro hospital, que sua filha tá nascendo. Você já tá com a dilatação alta, então, como você tem ainda 5 meses, vai fazer 6, é provável que ela não fique viva. Mas você vai ter que sair daqui agora. Entendi. E ir direto pra lá. E naquele momento eu me lembro que eu falei, meu Deus, por que de novo? Né? Essa mesma experiência de novo. E aí eu peguei, liguei, ele ligou pra minha esposa porque eu acabei ficando nervosa. E aí fomos pro hospital. Chegamos no hospital. Eu já tinha, né, um pré-natal de risco, né? Por conta das percas que eu já tinha. Sim. E aí o médico disse, não tem nada. O próximo, né, o que tinha, não tem nada e tal. E eu falei, mas eu acabei de vir, ele está nascendo, não. Olha como Deus faz. Tinha uma enfermeira que ela estava sentada assim, bem na porta. Sim. Ela só passou e, tipo, sentou para mexer no celular. E ele saiu para falar com alguém. E aí ela veio e disse assim, vou fazer um exame aqui bem rapidinho em você. Tipo, ela ouviu, né? Bem rapidinho. Eu falei, tá bom. Aí quando ela fez um toque. E ela saiu gritando, doutor, tá nascendo, tá nascendo, tá nascendo. Aí ele veio correndo e verificou que tava nascendo. Isso. E aí fui transferida. E eu me lembro que quando o médico sentou, ele disse assim, olha, você já chegou aqui com um quadro avançado, provavelmente daqui pra madrugada ela nasce. Vai ser muito difícil, né, porque ainda tá pequena, né. E aí eu disse, não, tudo bem, eu entendo. Aceitei, eu digo, olha, eu acho que eu não vou ser mãe, né. Praticamente já é a minha 4ª vez, eu não vou ser mãe. Eu me lembro que eu deitei assim na maca, olhei pra cima e disse assim, olha Deus, eu errei muito na minha vida, né? Eu me afastei, eu entendo. Talvez pode ser até punição, eu não sei, né? Porque o Senhor sabe todas as coisas, mas eu quero te fazer um pedido. Se o Senhor deixar essa menina vir ao mundo, eu prometo que eu serei uma boa mãe. Mas se o Senhor também permitir que ela venha, eu prometo que eu vou criar ela em seus caminhos. Eu vou dar ela para ti. Ela é sua. Então, se o Senhor achar que o Senhor pode fazer isso, faz isso por mim. Eu quero pelo menos ter um filho, se o Senhor permitir. Porque eu sei que já me disseram, agora eu entendo, né? Que eu não vou poder ter mais. E eu sei que minha mãe sempre dizia que os estéreis tinham filhos, né? Então o Senhor faz essas coisas. Então me permita, porque Ele acabou de vir me dizer que ela vai nascer essa madrugada. E daquela vez, o Senhor disse para mim que o Senhor ia levar ela para o Senhor. Mas deixe essa para mim. Eu comecei a orar ali, né? Pedindo. E aí eu dormi. Sim. Não sei como, eu apaguei. Acordei, era umas 8 horas da manhã. O médico estava lá da minha cama, ele disse, você ainda tá aqui? Eu olhei pro lado, eu disse, tô. Aí eu olhei para se tinha nascido, né? Porque ia nascer na madrugada. E aí eu falei, nasceu? Porque eu falei, será que me sedaram? Você vê tamanha graça de Deus me apagar. Sono dos justos. E aí ele disse, não, tá aí. E eu disse, e agora? Ele disse, esperar. Meu Deus. Vou levar você lá para outra sala, você vai ficar esperando. Eu passei 3 meses internada. Uau. E todos os dias, ele ia lá e disse assim, você ainda tá aqui? Gente. Eu disse, tô. Aí quando eu tive a liberação de ir para casa, com 9, minha pressão começou a oscilar muito. Então ele falou, eu vou liberar você, porque já tá dando muito emocional, você já tá aqui muito tempo, você não vai ter problema, né, pra que ela saia, né? Sim. Só é mais pra segurar. Porque meu colo do útero, ele desce muito, então eu não faço cerclagem, né, que é a costura. Então tem que ficar naquele padrão de perna pra cima, né, tomando remédio e tal. Então quando chegou no último dia, eu levantei,
E aí eu fui olhar as meninas do outro quarto. E aí a médica me pegou no meio do caminho. E ela disse assim, Adriana, o que que você tá fazendo em pé? Eu disse, não, eu só vim aqui visitar as meninas da outra ala. Aí ela olhou pra mim e disse assim, olha, você disse que se Deus quisesse, ele ia segurar essa criança. Agora ele quer. Você sabia que você só tem milímetros segurando essa criança? Meu Deus. Não tem nada que tá segurando essa criança. Só a mão de Deus. Então, já que ele quer, volte pra lá e vá deitar. Porque ela vai nascer. E aí eu voltei. E entendi, né? A complexidade do que estava acontecendo comigo. Meu Deus. Porque eu não tinha entendido ainda. Não tinha entendido ainda. Né? Do livramento que Deus estava me dando naquele lugar. As medicações vinham tudo de fora. Os médicos, é incrível que Deus me deu o mesmo nome da médica oficial dali do hospital, né? Da direção. Então todo mundo teve um carinho enorme por mim, porque a gente tinha o mesmo nome. O meu nome é Adriana Monteiro Santos. E o nome dela era Adriana Monteiro Santos. Eu achei incrível. Uau. O mesmo nome e sobrenome. E por conta disso, todo mundo me abraçava. Dizia, a filha da médica tem o mesmo nome. Brincava, né? E ali Deus foi e me guardou. Até o dia que eu fui ter, né, a minha filha nasceu com 40 semanas. É tanto que eles brincam, eles dizem assim, pô, entrou no livro do recorde. Caramba, né? Porque a gente conseguiu levar até 40 semanas. Verdade. E aí, quando eu fui, e depois no caminho minha filha nasceu, passaram-se alguns anos, eu esqueci da minha promessa. E por isso que eu conto por que ela tá ligada a isso. Porque quando chegou um determinado tempo, Deus começou também a voltar a levantar pessoas, a despertar mulheres para me despertar. Ele começou aonde eu ia, alguém vinha até mim e disse assim, olha, Deus tem um plano na sua vida e ele vai cumprir. Deus tem um plano na sua vida. E eu ficava te cercando, assim, né, Dri? meu Pra te lembrar. Deus, todo mundo falar comigo. Se eu fosse visitar uma igreja, poderia ser no norte, no sul, no leste, oeste. Descia o pregador e dizia assim, menina, Deus tem um plano na sua vida. Olha só. Deus vai cumprir aquilo que prometeu à sua mãe. Meu Deus. E eu dizia assim, não é possível. Às vezes eu tinha uma pilastra na igreja, eu me escondia. Eu sentava atrás da pilastra. O pregador chegava e dizia assim, você que tá aí atrás da pilastra, de camisa listrada. Eu achava incrível. E eu disse, meu Deus, ele me vê demais. Por trás das malhadas. Eu disse, meu Deus, eu tenho que voltar. E aí, quando passou o tempo, Deus fechou todo o caminho para mim e disse, agora. Uau. E aí eu passei por um período na minha vida de escassez, muito. Né? Muito escassez mesmo. E assim, a depressão ela veio muito forte, a dificuldade também muito forte. E problemas familiares apareceram. Sim. E esse problema familiar foi tão grande que eu entrei na depressão por conta dele. Só que, quando eu estava ali no meu quarto sozinha, é uma coisa assim que eu nunca esqueci do meu testemunho, eu levo. Eu disse assim a Deus, Deus, eu vou voltar. Eu vou voltar porque eu tô entendendo que não foi o filho, não foi as pessoas. Eu continuo sentindo a mesma dor todos os dias. O vazio. Eu tô ainda sentindo o mesmo vazio todos Sim. os dias. Eu tô triste todos os dias. E eu não consigo me encontrar em nada. Nossa. Nada me alegra. Disseram que beber me trazia alegria, eu bebi. Não me trouxe alegria. Eu só chorava. Disseram que caminhar me trazia alegria, eu caminhava. Mas quando eu chegava, eu estava triste. Me disseram que cantar músicas circulares me trazia alegria, mas me deixou com mais depressão ainda. E eu começava a buscar, né? Outras coisas. E Deus sempre trazia a pessoa para dizer, Deus lhe ama. Deus lhe ama. Só era assim, sabe essas frases assim de Deus lhe ama? Eu sei. E eu ficava, às vezes, até chateada. Eu disse, eu sei que Deus me ama. Né? E não entendia. Então, até chegar esse dia. Então, eu estava no quarto sozinha. E eu deitei e disse assim, Deus, eu quero te conhecer não de ouvir falar. Porque minha mãe me falou isso. E até hoje eu carrego isso comigo. Eu quero te conhecer. Eu me emociono muito porque foi o meu primeiro encontro de verdade, apesar de tudo, né, que já tinha acontecido na minha vida, Sim. de experiências extraordinárias que eu passei. Mas naquele quarto,
eu senti me abraçar. Eu me lembro que eu deitei no chão e pus minha cabeça no chão, mas eu senti o colo. Uau. Eu senti como se alguém passasse a mão na minha cabeça, né? Então, quando eu estava ali, eu disse, ele tá aqui. E eu nem mereço, né? Eu não mereço porque às vezes as pessoas assim, elas tendem a achar que elas merecem alguma coisa. Verdade. Né? Porque você tem, porque você faz, ou não sei porquê, mas naquele momento ali eu estava só eu e ele. E eu conseguia sentir a sua presença. Então eu não estava mais conhecendo de ouvir falar. Eu estava sentindo ele ali. Muito Era bom. uma pessoa. E era isso que eu não tinha entendido quando minha mãe explicava. Não era alguém distante, era alguém perto, né? Então, quando eu estava ali, eu disse assim, olha, eu vou essa semana, eu vou começar a caminhar com o Senhor. E aí eu comecei a frequentar a igreja. Sim. E aí, nessa mesma semana, eu fui frequentar um aniversário de uma igreja, e aí o pastor veio. Eu achei incrível, né? Porque ele continuou usando da mesma forma. Deus não mudou o padrão. E aí, quando eu cheguei, o pastor veio e disse assim, no final do culto, ele disse, menina, eu não pude falar com você no começo? Você achando que não, que ia passar despercebido Já ali, tinha dado né? a bênção apostólica, eu já tava pra ir embora, só esperando pegar a chave pra entrar no carro. Sim. E ele disse, mas eu quero falar com você no final. Deus lhe ama tanto. Foram tantos livramentos. Meu Deus. Tanto cuidado que Deus teve com você. Você não sabe, mas o inimigo foi tantas vezes pedir a sua alma. Meu Deus. Tantas vezes, tantas vezes. E eu me alegro em ver que hoje, de fato, você está em Cristo. Porque ele faria a mesma coisa que ele fez com a primeira. Porque a diferença é que a primeira ele levou. Nossa. Mas a segunda você ofereceu. Uau. Então o que é dele, é dele. Que lindo. Mas o Senhor viu. Ele estava lá. Meu Deus. E eu disse, meu Uau. Deus. Ele não estava no meu quarto. Meu Deus. Ele me conhece porque ele tem uma caminhada, me acompanhou, né? Sim. O tempo que eu passei no mundo. Mas ele não sabia do que tinha acontecido. Foi um momento muito íntimo seu com o Senhor. Então ele começou ali a falar. Ele disse, o anjo dizia que já estava cansado. Meu Deus. Cansado das oportunidades que já tinha te dado. E eu sabia que eram muitas. Eu sabia. Porque foram muitos livramentos na minha vida. Então, quando eu retornei, eu disse, depois daquele dia, eu disse, eu vou fazer algo. Eu disse, eu usava muita roupa curta, né? Então, eu gostava muito de top, de short. Só pra você ter ideia, todo ano eu dava 3 sacos. Então, eu tinha coleções de short jeans. Então, era a única coisa que eu sentia dificuldade... De soltar? De soltar. O short jeans. Era short jeans e top. E aí, quando, nesse dia, meu armário ainda tinha, apesar de ter, né, tirado muita coisa, ainda tinha lá. Eu falei, olha, eu vou fazer algo pro Senhor hoje. Eu vou tirar tudo, não só o short. Eu vou tirar todas as minhas roupas do passado. E eu peguei o guarda-roupa e eu comecei a botar no saco. Botar no saco de lixo grande. Eu comecei a catar, botar no saco. E deu 5 sacos daquele, assim, desse tamanho assim. Uau. De roupa. De tudo. Sobrou de alguma coisa? Nada. Só a roupa da minha filha e do meu esposo que tava lá. Até lençol de cama eu coloquei. Mesmo. Tudo, tudo. E eu tenho um terreno lá em Caixa d'Água, lá de Freitas, né? E ele não tem... ela tá com a casa toda em pé, porém não tá o teto, né? Okay. Vai bater a laje. Só que nesse dia tava chovendo muito, 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 muito. Um pingo d'água era 5. E aí eu peguei e falei assim, olha, eu vou assim mesmo. Eu não sei como é que vai ser, mas eu vou. Eu vou dar minha oferta, porque eu mudo minha vida hoje. Meu Deus. Porque se ele me prometeu que as pessoas não iam me reconhecer, quando eu desse o primeiro passo, ele ia transformar a minha vida ao ponto de ninguém que olhasse pra mim e identificar que eu era aquela Adriana. Então, eu vou confiar no que ele disse. Ele disse pra mim que ele me levaria a ser missionária. Que eu faria missões. Ele disse pra mim que eu ia pregar. Então, agora eu quero ser essa pessoa. Que ele disse que eu vou ser. Ok. Então, defini. Peguei os sacos, botei no carro,
Brinquei até com meu esposo, você tem gasolina aí, né? Que ele é mecânico. Ele falou, pra quê? Eu falei, deixa pra lá. Botei no carro e fui pro mercado. Comprei um álcool, 1 galão de álcool. Levei um fósforo e fui pro terreno. E quando chegou lá, eu me lembro que chovendo, aquela chuva. Eu me molhei todo, só de abrir o portão. Peguei todos os sacos, coloquei, abri a roupa, não fechado, eu abri. E eu me perguntei, como é que essa roupa vai queimar se agora ela tá molhada? Uau, verdade. Pra que eu abri o saco? Verdade. Era pra deixar o saco fechado. Mas já tava lá, tudo no chão, Pela molhado. lógica. É. E aí eu disse assim, olha, se Deus está aqui, vai queimar. Então ele vai receber a minha oferta. A minha mudança de vida começa hoje. E aí eu olhei pro céu e disse, olha Deus, agora eu não conheço só o Senhor mais de ouvir falar, porque o Senhor de verdade já me visitou. Então se o Senhor estiver aqui, o Senhor vai aceitar o meu acordo Sim. de viver uma vida totalmente diferente a partir de hoje. O Senhor queima a roupa. Uau. E aí eu vou entender que o Senhor selou comigo, né, esse acordo. E aí eu me lembro que eu peguei o fósforo molhado. Joguei o álcool sem fé, mas confiando. Porque tava molhado. Eu não vou mentir. Né? A gente não pode mentir. E aí eu peguei assim, eu me lembro que eu levantei o fósforo e disse, eu vou queimar. Olha só. Eu vou queimar. Olhando pra cima, né? E aí eu risquei. Sim. Nossa, eu entendo Moisés. Quando a sarça ardeu, queimava, e ele foi lá ver. Porque são coisas extraordinárias que a gente vive que só a gente que passa sabe. É verdade. Né? Então, quando eu risquei o fósforo apagado e que o fósforo caiu, o fogo subiu. Mas o fogo ele não subiu de um pequeno. Sim. Ele subiu que consumia a roupa. Meu Deus. Ao ponto que eu me bati na parede. Meu Deus. Então, quando eu me bati na parede, eu tive medo e temi. Porque eu me lembro, né, quando os profetas dizem assim, quando eu cheguei na frente que ele veio me chamar, eu temi, eu tive medo. Ai, sou impuro. E ali aconteceu isso comigo. Ele disse, eu sou impura. Eu sou impura. Mas ele recebeu a minha oferta. E eu comecei ali a ter medo porque o fogo não parava, ele não parava. Ele subia, e era um fogo tão alto, que eu disse, meu Deus, como é que agora vai apagar? Porque assim, e você sozinha lá, eu sozinha. E a chuva caía e o fogo continuava. Meu que é Deus. O incrível, né? Que até hoje eu levo isso, uma experiência muito forte na minha vida. E eu disse, meu Deus, eu vou ter que ir embora. Porque daqui a pouco os vizinhos vão reclamar, porque tinha casa, né? Não vai entender e tal. E eu falei, meu Deus, eu vou ter que ir embora para que apague. Entendi. Né? O fogo, porque eu entendi ali que enquanto eu continuasse ali, o fogo ia continuar para provar que ele tinha fechado comigo. Pra mostrar você. Né? Então eu falei, agora eu vou embora. E aí eu fui. Eu disse, Deus, ele fechou comigo mesmo. Agora é de verdade. E eu saí. E eu me lembro que quando eu estava voltando, né, desse momento, eu subi, fui pra casa da minha mãe e peguei uma roupa. Sim. Porque eu tava já sem roupa nenhuma, né? Agora eu tinha que ter uma saia comportada. Uhum. E aí eu usei a saia da minha mãe deu muito feliz, né? Porque Deus tinha cumprido a promessa, porque fez a promessa a ela e disse a ela que ela não se preocupasse, porque Deus ia me resgatar. Então minha mãe já orava por mim, já nesse propósito, desde esse tempo, dessa promessa que Deus fez há 12 anos. Desde que ela recebeu essa promessa, né? Fora as outras, né? Mas digo assim, a promessa de que viria o dia que eu caminharia com ela e seria totalmente diferente. Meu Deus. Então, quando eu tô subindo, indo pra casa, passa o meu vizinho, né? E a gente conversando, então ele disse, você é aquela menina que mora ali? Eu falei, sou. Ele disse, se você não fala que você é aquela menina que mora ali, eu nunca ia dizer que era você. Olha só. Então ali eu entendi o cumprimento. A testificação daquilo que ele havia dito lá atrás. Eu disse, meu Deus, é instantâneo. Meu Deus. Porque eu acabei de vir, acabei de mudar e acabei de chegar na minha casa. Como é que meu vizinho não sabe quem eu sou? Já não me reconhece. Já não me reconhece. Uau. Então a caminhada minha com Cristo começou assim. Entregando de fato a minha vida a Ele.
né? Totalmente. Porque eu disse, a partir de hoje, realmente ninguém mais vai me reconhecer. E eu vou mudar tudo que eu tenho. Tudo. E eu cumpri a minha promessa, né? Então, eu comecei a caminhar, fui abraçada, né, em uma congregação de mulheres, né? Que bom. E quando eu cheguei, a pastora me chamou e ela disse assim, Adriana, eu estava orando e Deus falou algo comigo. E ele disse que eu tenho que tratar você diferente. Uau. Porque eu entendo que o projeto que Deus tem com você é diferente. Então, se sinta-se à vontade, né? Mas fique firme. É difícil, mas fique firme. Porque Deus falou que você vai ser missionária. Uau. Eu não tinha 1 ano na igreja. Eu não tinha 5 meses na igreja. Olha só. Eu acabei de chegar, né? Então, eu comecei a visitar, que eu gosto de visitar os meus irmãos, e as deusas levantavam as mulheres e dizia assim, você é missionária. Você é missionária. E eu dizia assim, meu Deus, realmente, eu devo ser missionária, né? E aí ele começava a levantar, não era uma não, era várias mulheres. E aonde quer que eu fosse, em um monte, em uma igreja onde não me conhecia, no meio da rua, em uma congregação, em um ambiente de trabalho, e Deus sempre começou a mover agora para essa missão. E aí eu comecei ali a caminhar, e eu me lembro que ele começou a se revelar. Então eu comecei a ter tempo para ele. Eu comecei a orar e comecei a buscar, porque eu queria sentir de novo aquela presença que me visitou. Sim. Então eu comecei a buscar a minha tarde toda, amanhã emendando a tarde, amanhã emendando a noite. Eu comecei a debruçar nas suas palavras. E eu disse, Deus, eu quero te conhecer agora de fato, de verdade, né? Conhecer a sua história. Eu me lembro que ele me visitando uma vez, ele disse assim, sabe como é que você vai me conhecer de fato e de verdade? Eu disse, não. Ele disse, pega a Bíblia. Pega a Bíblia. E eu via dizer, pega a Bíblia. E aí eu comecei a ler. Por isso que hoje eu digo para todo mundo, a palavra, ela liberta. Verdade. Porque ela começou a me libertar. Não eram as conversas, mas era a palavra. Não era mais os vídeos, mas agora era a palavra. Então ele começou a me encaixar no mundo da palavra. E eu comecei a ser transformada, porque os exemplos que tem na Bíblia, eu comecei a pegar para mim. Então eu não vou Você começou a se ver dentro da palavra. Então, você viu que você fazia parte dessa história, né, Dri? Então eu comecei a ver assim, meu Deus, ele é muito poderoso. Então eu comecei assim, porque ele me ama. Porque lembra, pega o candeeiro, acende. Aí você vai começar a enxergar os defeitos. Verdade. Né? O que tá de errado. É quando bota a luz na bagunça, Exatamente. né? Então eu comecei a enxergar. E eu comecei a enxergar. E nisso, cada vez mais que eu lia, eu começava a enxergar. Cada vez mais que eu lia, eu começava a trazer as pessoas que estavam perto de mim para também enxergar. Sim. Então eu comecei ali a ter amizades ali e a gente começava também a busca do concerto. Então não era mais uma. Agora era muito mais. Muito bom. Então, o projeto que a minha mãe também tinha, também, né, na escola que ela faz uma oração com todas as crianças, eu comecei também a me incluir. E também a levar a palavra. Olha só. Então, começou um mover muito grande na minha vida. E eu ficava assim, meu Deus, já tá tão assim, andando tão rápido, né? Que eu achava assim que fosse demorar, né? Que fosse assim, levar pelo menos uns 3 anos, uns 5 anos. Mas em menos de 1 ano, o Senhor despertou coisas que eu nunca pensei, né? Que despertariam na minha vida e na vida das pessoas que estavam comigo também. Então, eu comecei essa caminhada, né? Da leitura e tal. Então, chegou um belo dia que o Senhor disse, agora eu vou começar a te usar. Meu Deus. E vou começar a te usar para mulheres. Olha só. Então, o primeiro cenário, né, cristão de evangelismo que eu tive na minha vida foi visitando uma senhora. Então, eu fui para a casa dela e disse, Deus vai comigo, porque eu vou começar. E aí eu fui, ela, na época, né, ela era espírita. E eu comecei a falar para ela do que tinha acontecido na minha vida, né? Das coisas que Deus tinha feito, das transformações. E eu me lembro que no final, eu disse, eu vou fazer o apelo.
mas eu nem sei, né? Se ela vai aceitar. Mas eu vou fazer. Vou levar isso agora para minha vida, né? Sempre fazer um apelo ao final. Sim. Pensei assim na hora, né? Já tinha falado de Cristo, de Jesus, de Deus para ela. E aí eu, sem fé, mas crendo, fiz. Ela olhou para mim e disse assim: Deus é com você. Ora por mim, porque eu vou aceitá-lo hoje. Eu olhei para ela e não acreditei. Eu não acreditava que ela estava aceitando Jesus. Eu disse: você vai aceitar Jesus? Comigo? Ô, mulher de pequena fé. Né? Porque a caminhada, É verdade. o começo da nossa caminhada é muito difícil. Verdade. Pra gente entender que não é sobre nós, é sobre Deus. Sobre Ele. É sobre o Espírito de Deus que faz. Ele é quem né? faz, verdade. Somos um canal de bênção na vida das pessoas. É verdade. Canal, passagem, É né? mesmo. Ali, né? Para levar. Mas é Ele que opera. É verdade. Né? Então, quando eu fui, né? Obedeci e levei a palavra ali, né? Do meu jeito ali, né? Tentando ali mostrar para ela que Deus, né? Um Deus de amor, de misericórdia. Sem muita performance, sem compreender muito o que era pregar para alguém. Simples. Muito ela bom. disse assim para mim: Adriana, sabe qual é a diferença que tá me levando a aceitar? Foi a forma. Olha só. Porque você teve paciência de conversar e você transpareceu um amor por ele tão grande. E ela começou a falar do amor que eu estava transparecendo para ela ali, né? Mostrando para ela do amor de Cristo. E quando, ao final, né, que eu orei por ela e tal, ela me abraçou, né? A gente, um vínculo de amizade ali, porque eu não a conhecia. E aí, quando eu venho, né, depois para casa, eu disse: nossa, agora Deus realmente abriu um leque muito grande para mim. Né? Agora, de fato, eu estou incluída no campo missionário. Eu faço parte disso, realmente. No campo missionário. Que coisa então, linda. veio vindo como uma onda, né? E assim me tomou e eu dei continuidade, né? Tenho dado continuidade. Então, eu quero dizer assim, né? Para todos que nos assistem, pra gente, né? Por isso que eu costumo dizer: você pode estar se achando que está muito no fundo, né? Você pode estar achando que para você não tem saída ou não tem jeito, ou que é incapaz de levar uma palavra para alguém, ou você acha que Deus pode não te levantar porque tem pessoas melhores que você, né? Pessoas mais inteligentes que você. E às vezes a gente olha pra gente nesse período da vida, né, que a gente está distante, né, e afundado às vezes de uma lama. Verdade. Mas saiba que, assim como eu estava, a mão do Senhor me resgatou. Amém. Né? A mão do Senhor me trouxe de volta. Porque às vezes a gente fala apenas daquele que sempre viveu distante. Sim. Mas a gente tem que também falar daquele que abandonou no meio do caminho. E agora quer voltar, não tem força. Verdade. Né? Daquele assim que se encontra realmente no lamaçal do pecado, preso ali e querendo que uma mão levante, né? É verdade. Pegue aqui, vamos. Mas eu quero saber, eu quero dizer para você que você não precisa esperar que alguém pegue na sua mão. Você só precisa confiar que Deus te pega. É verdade. Que Deus te levanta, que Deus renova, que Deus transforma, porque é Ele, né? Então, se você, de fato, depositar sua confiança e dar uma oportunidade para Deus, Ele muda todo o cenário. É verdade. Ele muda toda a vida. Porque, às vezes, esperamos muito que outras pessoas venham até nós. Mas eu me lembro que todas as vezes o Senhor veio até mim. Ele trouxe pessoas, trouxe. E eu louvo a Deus por todas elas. Sim. Porque foram muitas. Mas o principal é Deus. E Ele sempre está ali, E Ele né, sempre Adri? está ali. Então, se você aguçar os seus ouvidos, né? É verdade. Se você abrir o coração e fizer uma proposta para Ele, tenha certeza que Ele vai tomar essa proposta. É verdade. Para Ele. Vai mudar, vai honrar, vai transformar. E você vai viver uma vida que você nunca viveu, que você nunca imaginou, que é o que eu vivo hoje. Porque quando Deus me fez essa promessa de mudar a minha vida, Sim. eu enxerguei e vi a Adriana que sou hoje. Uhum. Mas eu não pensei que de fato fosse acontecer. Né? De fato,
fosse se tornar real aquela imagem que eu estava vendo. Então, quando hoje eu olho para a minha situação e a minha vida hoje, eu digo, realmente Deus é poderoso em fazer. É verdade. Né? Realmente Ele é poderoso em cumprir. Ele é muito poderoso. Então, a gente não pode esquecer do poder de Deus da transformação. Né? Então, às vezes, a gente vai pensar assim, Ele vai mudar apenas um pouco, Ele vai mudar apenas uma parcela, Ele vai mudar apenas a minha família, o meu meio familiar. Não. Ele muda tudo. É verdade. Ele muda tudo porque hoje meu marido olha para mim e ele diz, nossa, você é tão diferente. Uau. A minha casa hoje é diferente. A minha família hoje é totalmente diferente. Os meus amigos são diferentes. Né? Hoje eu sou procurada no meu lar. Hoje eu sou procurada por pessoas que antigamente não iam me procurar. Mas hoje elas me procuram. Te vem como referência, né? Por causa de um cumprimento de uma promessa que Cristo fez a mim. Não porque eu merecia, mas porque Ele me amou. E uma das coisas que eu amo, que eu costumo dizer, né, que o versículo faz parte da minha convenção, é quando João começa a contar a oração dele ao Pai. Ele começa a pedir, né, a Cristo, a Deus pelas pessoas que iriam ficar. Ele fala assim, Deus, eu não peço apenas por mim ou por esses, mas eu peço pelos que vão crer por causa da minha palavra. Então, eu sou grata ao Senhor, porque naquele dia que ele estava orando ao Pai, ele me viu. Porque eu sou essa pessoa. Né? Então, ele me viu. Então, não foi quando eu nasci, não foi quando eu me converti, mas foi naquele tempo lá que ele estava entregando a vida dele, né? Pela minha, pela nossa. É verdade. Né? Então, eu louvo ao Senhor. E eu sempre digo uma coisa ao Senhor, que quando eu me converti, às vezes eu me emociono muito. E uma vez ele disse que eu não precisava pedir perdão sempre. Eu não precisava chorar tanto pela vida errada que eu tive, ou pelas coisas que eu fiz. Mas eu me lembro que eu ajoelhei na mesma hora, eu disse, Senhor, não me deixe esquecer. Porque quando a gente esquece de onde veio, né? De onde veio, das coisas que nos aconteceram, a gente não faz mais o que a gente era para fazer. Né? A gente vira, às vezes, até ingrato. É verdade. Né? Então, hoje, eu quero chorar e continuar chorando. Porque isso me leva até o Senhor. Amém. É isso que me faz ficar firme. Porque todas as vezes que eu me lembro, eu vi o seu poder, Senhor. O Senhor pode esquecer. E voltar para aquele lugar de dependência, exatamente, de vulnerabilidade. Ele disse assim, eu esqueci. Eu disse, eu sei que o Senhor esqueceu. Mas eu quero continuar lembrando. Muito bom. Porque eu consigo ver o seu amor por mim. Porque é muito grande. Através disso, né? Então, todas as vezes eu olho, tem gente que esquece, né? Quero esquecer. Ele falou, não, eu não quero esquecer. Eu quero me lembrar. Eu não quero sofrer. Sim. Né? Porque sofrer a gente não diferente. Sofre. Mas eu quero expressar minha gratidão pelo que o Senhor fez. A libertação do que o Senhor deu na minha vida. Por o Senhor ter me dado uma filha, o qual eu não podia ter. Por o Senhor ter me transformado através, né, de tudo que eu passei na minha vida. Sim. Me dar a oportunidade, né, de trabalhar com pessoas grandiosas, maravilhosas, né, ali trocando, né, informações, aprendendo, crescendo, né, estando aqui com você, né. Verdade. Então, assim, é uma grande oportunidade, algo que, se fosse o ser humano, uma pessoa nunca me escolheria, né, nunca diria assim, não, eu vou escolher você, eu tô vendo o seu potencial, não tô vendo, não, nem me escolheria. Verdade. Né? Então, Deus me escolheu. E eu sou muito grata ao Senhor por isso, né? Tenho vivido a minha vida entregue somente a Ele, né? Essa caminhada minha agora que o Senhor fez na minha vida. A minha gratidão é tão grande que eu digo, Senhor, a minha vida é Tua. A minha vida é Tua. Então, quando eu entreguei de fato a minha vida a Ele, é uma vida maravilhosa. É verdade. Uma completude, né? É uma vida maravilhosa. Eu quero dizer para vocês, olha, se você não estiver vivendo e achando que a sua vida é maravilhosa, entregue a sua vida a Jesus. Entregue a sua vida a Ele. É verdade. O primeiro momento pode ser difícil, porque a gente tem que se desligar também de algumas coisas. É verdade. Né? O desligamento que torna difícil. É verdade. Mas é um amor que preenche de uma tal forma que você não vai encontrar em lugar algum.
A presença dele é algo tão especial que você não vai encontrar em nenhum ambiente. Nada para onde você vá, se ele não estiver, vai ser completo. É verdade. Então, quando você tem isso, você vai viver uma plenitude totalmente diferente. Então, você vai mergulhar em suas palavras porque você vai querer conhecê-lo. Vai ser, assim, uma paixão avassaladora. E depois vai se tornar um amor completo. É verdade. Então, você passa aquele período da paixão, né, que você busca. E depois se torna um amor, porque nunca mais você vai querer viver sem. É verdade. Né? Então, você passa ali aquele período da sua vida na busca, né, compreendendo a palavra de Deus, que é a coisa mais maravilhosa que tem. Todo dia é uma novidade, né? Todo dia ali é um conselho, É verdade. todo dia é uma transformação. É algo novo. As mulheres mesmo, quando a gente começa a ver a Bíblia, a gente começa a estudar, a gente vê, meu Deus, é tantas coisas, tantos conselhos que elas têm para nós. É né? verdade. Quando a gente vê a história de Débora, quando a gente vê Ruth, quando a gente vê Noemi, a gente pega para as nossas vidas e aquilo nos dá um up. É assim, verdade. Nossa, a gente pode ser assim também, viver grandes histórias, né? Grandes testemunhos na Bíblia, né? Ali que o Senhor deixou. Então, hoje, o que eu trago, né? Esse testemunho é para dizer assim, que Deus é um Deus de causas de verdade, do impossível. É verdade, né? Adri. Então, que Deus desperte, né? No coração de cada um, no coração de cada uma, essa vontade de conhecer ao Senhor. Não de ouvir falar, Mas de né? caminhar com Mas ele. de caminhar com ele. Porque caminhar com ele é a melhor coisa que existe no mundo, fora do mundo, além do mundo. Ah, eu concordo. Porque assim, é algo muito maravilhoso. É né? verdade. Então, só caminhando para você descobrir. É verdade. Então, caminhe, só caminhando. E né? não tem como se arrepender. Não tem. Dri, eu ouvi dizer uma vez, e isso é verdade, Jesus, ele é irresistível. Ele é irresistível. A questão é como ele é apresentado. Porque se ele é apresentado como você está aqui agora apresentando, é impossível resistir a um Deus desse. Não tem como. Eu vim desse lugar também onde eu buscava em coisas, em pessoas, em animais, sabe? Suprir as minhas necessidades emocionais e espirituais sem saber. E houve um momento também de encontro com o Senhor, onde tudo mudou, né? É como se fosse, eu vejo a minha vida um pouco como se fosse ali aquele momento em que Saulo teve o encontro com ele, o Paulo, né? E você estava falando sobre essa questão do retorno, né? Existe um pai como o pai do filho pródigo, né? Que ele tá pronto, ele não mudou, ele não muda, ele tá no mesmo lugar, ele permanece lá. E quando eu vi isso diante da minha história, quando eu tive esse reencontro com o Senhor e eu percebi que ele ainda estava lá, mesmo depois de tudo que eu havia vivido, ignorado, a minha boca confessava: eu acredito em Deus. Eu nunca acreditei em outro Deus. Eu nunca fui ensinada acerca de outro Deus. E eu achava que eu estava com Deus. Quando, na verdade, ele até estava comigo. Mas eu não estava com ele. Então, eu falava muito: Deus é comigo, Deus é comigo. Eu não preciso estar em igreja. Né? Eu me sentia muito boa, inclusive. Eu não fazia mal a ninguém. Pra que ir pra igreja? Pra líderes religiosos quererem dominar a minha vida? Gerir o que eu vou fazer? Não, eu tô bem. E mesmo diante de toda essa ignorância, houve um momento onde eu também fui parada, houve um momento onde a única saída, eu digo que eu não fui ao Senhor por uma opção, eu fui pela falta de opção. Eu fui quando eu já não dormia, eu fui quando o ansiolítico e o tarja preta já não fazia mais efeito na minha vida, quando a cervejinha que eu tomava era para poder me desacelerar e me aquietar, né, já não fazia mais efeito. Eu bebia todos os dias quando eu chegava do trabalho, porque eu achava que aquilo ali me acalmava para dormir, imagine. E mesmo diante de tudo, de toda a rejeição, né, ele estava ali para mim. E eu queria te perguntar isso. Quando você percebeu que mesmo diante de tudo que você viveu, o Senhor permanecia ali, te esperando, qual foi o seu sentimento? O meu sentimento foi de gratidão. Porque eu comecei a entender que ele estava me esperando. Uau. Então, quando ele estava me esperando, eu comecei a entender que ele me esperou por muito tempo. Caramba. Então, eu o deixei com 18 anos. Então, quando eu retornei, já tinha passado mais de 15 anos. Então, que amor é esse que me espera esse tempo todo? Meu Deus.
no mesmo lugar. Então, quando eu retorno para Cristo, eu estava tão grata a Ele por ter me esperado que eu só fazia chorar. Meu Deus. E pedir perdão. Porque eu dizia, você, Senhor, me esperou, Senhor, muito tempo. Em algum momento na sua vida, Muito Adriana, você já tempo. se sentiu tão amada como hoje? Não. Por Ele? Não. Porque assim, eu sempre me senti amada. Eu brincava e dizia assim, Deus me ama muito. Eu não sei porque Ele me ama. Eu dizia isso, né? Sim. Porque Ele me visitava, Ele vinha nos sonhos, me falava. Você vê que uma vez eu fui ter um acidente de bicicleta, eu sonhei. Uau. Eles dizendo para eu não ir. E eu fui. E me acidentei. Tive, sério, a bicicleta, ela perdeu o freio no meio de uma ladeira. E como eu não consegui parar, né? Muito medo. Então, assim, nossa, que Deus é esse? Que me ama tanto, né? Então, eu me perdi no meio do caminho. Eu comecei a pedir para Ele. Deus, faz eu retornar, eu achar um caminho. Eu nunca, por si só, ia achar um caminho. Porque quem conhece a Cetrel sabe que se perde ali. Verdade. É difícil de se achar. Eu fui além Meu da Cetrel, Deus. onde não tinha nem luz. E quando eu estava perdida, eu me lembrei, comecei a orar e disse, Deus, me traz de volta para um caminho que eu acho uma luz. Ele me levou para o centro de Camaçari. Até hoje eu digo, como foi que eu cheguei lá? Se o caminho que eu percorri era sentido contrário, como é que o carro ele virou e foi para sentido Camaçari se eu estava indo ao contrário? Como é que eu consegui voltar se eu não fiz um retorno? Então, assim, me senti sempre amada e como se alguém cuidasse de mim ali, sempre, Entendi. né? Então, quando eu retornei, que é esse ponto do qual você falou, eu comecei a pensar em tudo. Uau. Eu pensei o quanto ele me livrou, o quanto ele esteve comigo, o quanto eu conversava e dizia assim, Deus, senta aqui, hoje eu quero conversar. E ficava ali conversando, eu digo, ele me ouviu. Então, tudo começou a clarear. Muito bom. E aí eu comecei a perceber que realmente ele sempre esteve. Porque ele estava ali, todo mundo sabia quando os profetas começavam a falar comigo. Eu te vi. Olha só. Naquele quarto, ou naquele lugar, ou numa praia, às vezes que eu ia chorar, ele disse, eu te vi na beira de uma praia. Meu Deus. Então ele trazia, para mim, quando de fato eu entendi, né, que o Espírito Santo, ele vem, né, e traz pra gente. Aí eu disse, nossa, como é que eu pude abandonar? Ele sempre esteve ali. Porque eu o abandonei. É verdade. Então, não foi assim as pessoas assim, né, como não conhecia, né? Eu então, sei. não, eu tive uma caminhada com ele. Como é que eu pude deixá-lo? É verdade. Né? É como assim, às vezes a gente fala assim, poxa, a gente tem um marido, um namorado tão bom, aí fulana deixou, mas ele é tão bom. Aí depois que a pessoa deixa, aí se arrepende, quer retornar, né, para aquela pessoa. Mas o bom de Cristo é que ele estava lá. Ele permanece. Ele permaneceu, né? Que e o bom. amor dele não mudou. É verdade. Muito pelo contrário, ele me amou tanto que ele me protegeu o tempo todo para que eu pudesse retornar. Ai, glória né, a Deus. ele, glória a Deus. Que Deus lindo. Dri, eu costumo dizer que sozinha nós vamos chegar, né? Sozinha a gente vai chegar. A gente pode até chegar mais rápido. É verdade. Mas acompanhada, a gente vai mais longe. Vai. Né? E é melhor. E é melhor, é verdade. E quão bom é poder estar aqui contigo hoje, poder estar dividindo a mesa, né, desfrutando um pouco da unção que você carrega, poder compartilhar um pouco a sua história com essas mulheres, com essas pessoas que estão agora nos assistindo, né? E como é bom poder caminhar com as amigas do Senhor, né? Eu durante o ano passado, esse ano não, porque o Senhor, ele tem me honrado com essas mulheres, para a glória dele. Mas ano passado eu me sentia muito só nesse processo. E eu dizia, Senhor, me apresenta as tuas amigas, sabe? Me apresenta as tuas amigas, eu quero crescer. E eu tinha muita sede e eu não sabia que sede era essa, por que eu sentia e nem o que era aquilo que eu sentia. Mas eu sabia que tinha algo além e que eu precisava de pessoas para me ajudar a entender aquilo, né? O Espírito Santo, ele nos conduz a toda a verdade. Porém, é muito bom você estar com alguém que já caminhou. Porque também eu entendo que, assim, você pode até passar um período só. Sim. Mas depois, você não vai ficar mais só. É verdade. Né? Porque Deus sempre vai te apresentar pessoas, né?
para que caminhe, para que ajude Uhum. também na caminhada e para que você também ajude, É verdade. aquelas pessoas. Então, na minha caminhada, eu passei o período só, Uhum. mas depois ele começou a dizer, vou te levantar para mulheres. Ah, Então aí eu entendi, falei, nossa, que legal. que bacana! Né? Porque agora vem as amigas. É verdade, Né? muito Vem bom. pessoas que eu posso confiar. É verdade. Vem pessoas que vão passar pelo meu Isso é muito caminho, bom. que é dele. Então ele está selecionando, não vai ser mais eu. Né? Porque às vezes a gente tem amizades que a gente olha, é muito boa, né? Mas depois não é tanto, né? É verdade. Pode ter ali no meio alguma falsidade. Mas quando Deus traz, né? Sim. É algo que vem para segurar em nossa mão, dizer, vamos são juntas. Alianças, né? E alianças juntas. Que não são alianças de papel, onde a chuva, onde a água vai desfazer, mas que vai estar cada vez mais ali forte com a gente. E eu gostaria de pedir, John, você pode colocar? Queria que você assistisse um vídeo comigo, né? Muito bacana aqui. Você vai gostar. Minha amiga Adriana, como eu te amo, minha amiga. Como eu tô feliz por você estar aí com a Thaís gravando esse podcast. Você é uma mulher de Deus, você é uma mulher separada. Você é uma mulher que carrega a presença do Senhor. Você é uma intercessora fiel da minha vida e da vida de outras mulheres. Como eu te admiro, minha amiga. Como é lindo ver o que o Senhor está fazendo na tua vida. Como é lindo o teu testemunho. Eu te amo muito, tô com muita saudade de você. O que eu queria era estar aí para te dar um abraço. Thaís, dá um abraço nela aí por mim, tá bom? Amo sua vida, te admiro muito, minha amiga. E sei que ainda é só o começo daquilo que o Senhor, Ele tem guardado para você. Continue falando do amor do Senhor, daquilo que o Senhor fez e faz na tua vida. Eu creio que muitas mulheres serão impactadas pelo teu testemunho. Eu te amo, minha amiga. Um beijo. Olha, eu deixei para agora, porque estamos caminhando para o final, e eu sabia que essa emoção ia vir, né? A Regiane, ela foi resposta de oração na minha vida também, né? Para você que está aí, a Regiane é uma grande amiga nossa em comum, que Deus nos presenteou para essa jornada, onde é uma amiga, é intercessora, é aquela que segura realmente nas nossas mãos, né? Assim como Moisés, ele pôde contar com Arão e com U. Regiane, eu não posso mandar uma mensagem para ela, que se ela percebe que eu não estou bem, ela liga e ela ora e ela me levanta e não me deixa desistir. E eu sei que é assim na sua vida Regiane, também. Na minha vida foi uma bênção de Deus. Amém. Porque quando eu comecei a minha caminhada com Cristo, eu me senti só no meu período sozinho. E Deus me apresentou, porque assim, quando eu vim para Cristo, eu vim primeiro. E depois eu comecei a trabalhar na vida dela para que ela retornasse também. Sim. Porque éramos duas distantes, né, de Cristo. Então, quando a gente retornou, que eu retornei, eu disse, bora, Regi, comigo. E eu comecei a convidá-la, disse, não, você tem que ir. Sim. Você tem que ir. Então, ela veio. E quando ela veio, Deus, assim, firmou uma amizade tão bonita, né? Eu costumo dizer para ela que ela é minha irmã, né? Porque, assim, foi um encontro que Deus firmou. Então, era um encontro de oração, era um encontro onde a gente ia para um monte juntas, onde a gente orava, Deus trazia revelações para nós, né? De futuro. Então, a gente começava a ver futuro juntas. Assim, quando ela foi viajar, Deus trazia, né, para nós ali os sonhos, as revelações do que iria acontecer, o chamado do qual estaremos juntas andando. Então, eu me emociono muito porque eu costumo dizer para ela assim, eu sinto muita falta, né? Mas eu sei que Deus está cumprindo promessa. Amém. Né? Então, às vezes eu choro de saudade, mas eu me alegro porque é um cumprimento de promessa onde ela está, né? Sim. Então, ela é uma mulher de Deus, né? Uma mulher que Deus levantou nesse tempo, assim como nós. Verdade. Está lá, né, fazendo a obra do Senhor. E como o Senhor uma vez falou assim, olha, logo, logo vocês estarão juntas, né? E aí eu sempre brinco, eu digo, amiga, daqui a pouco eu tô chegando. Volta pouco. Daqui a pouco eu tô chegando, não se preocupa não, né? Porque eu tenho uma obra, as obras são diferentes e chamadas diferentes. Sim. Mas o que eu quero trazer é assim, que quando Deus colocar alguém na sua vida, mesmo que ela seja retirada por um momento, né? Se alegre em Deus. É verdade. Porque toda a experiência que eu passei de subir no monte com ela, de orar com ela, as madrugadas, né? Eu digo assim que eu me firmei em um grande período da minha vida, porque ela caminhou comigo.
ela nunca me deixou desistir de nada que Deus disse. Sim. E eu também nunca deixei de desistir de nada que Deus disse. Muito bom. Então, assim, as mulheres, né, dos Desperta, que a gente se encaixa, né, tem que ser assim. É verdade. Né? Ter isso no coração. Desperte sempre a outra. Porque quando a outra estiver ali, né, cabisbaixo, né, muitas vezes a gente ficava assim, né, pensando, meu Deus, e agora? É tão grandioso que Deus prometeu. Será que vai mesmo acontecer, né? Dessa forma da grandiosidade? Verdade. Né? E olhando para o cenário, geralmente é incongruente com a promessa. Como, E aí ela levantava e dizia, não, amiga, vamos, né? Então é importante você ter, né, alguém ali, né? Quando Deus colocar alguém no seu caminho, né? Olhe com o olhar de Cristo. É verdade. Olhe e diga, não, vai dar certo. Vai dar. Porque se veio até mim, é porque Deus tem propósito. É verdade. Então hoje, né, vivemos aí os propósitos de Deus grandiosos, né? É algo que a gente nunca pensou, nunca imaginou, né? E Deus tem cumprido todos que eles prometeram, né? Todos que ele nos prometeu. Ele tem assim cumprido. Eu sou muito feliz. Amiga, eu te amo. Basta permanecer, não é, Dri? Tem que ter a firmeza. Eu costumo dizer assim, às vezes até para os meus alunos, né? Quando a gente ora, né? Que eles vêm, trazem, né? Assim, eu digo, olha, permaneça. Mas permaneça acreditando fielmente. Verdade. Porque assim, ó, se eu te falar algo e disser assim para você, eu vou levar você para o passeio na semana da criança. Você vai confiar na minha palavra? Sim. Ele disse, vou. Eu falei, por quê? Ele disse, porque você não mente, Pro. Olha só. Eu falei, então Cristo é assim. Ele não mente. É verdade. Vai passar o tempo, vai passar as horas, né? Mas quando a data chegar, vai acontecer. Ele vai cumprir. E ele vai cumprir, né? É então, assim, a gente tem que ter essa confiança, né? Eu sempre tive. Assim, às vezes eu ficava assim, pensando, meu Deus, será? Mas eu tenho vivido isso. Então, assim, é muito grandioso, assim, o que eu tenho vivido, sabe? Deus ter dito pra mim que eu ia ser missionária, que eu ia pregar, que eu ia vir pra intercessão. Até quando eu fui receber, né, a unção, ele veio no meu sonho e disse, eu vou te ungir. Meu Deus. E quando eu cheguei na igreja, a pastora disse, Adriana, eu vou te ungir, porque eu preciso acelerar as promessas de Deus na sua vida. Ele é muito lindo. Então eu disse, meu Deus, como pude? Né? Tudo tão rápido. Então quando você despertar para Deus e para a sua obra, é muito rápido. Muito rápido. É muito rápido. Ele não demora. Porque ele disse, poucos são aqueles que querem fazer a obra do Senhor. Então ele tem que aproveitar aquele que quer, aquele que está disposto, aquele que de fato entrega a sua vida a ele. Então assim, ele faz. Então se você tiver no seu coração a vontade, o desejo de servir ao Senhor, não se preocupe. Ele vai te usar poderosamente. Só basta você dar o lugar e você decidir, você mesmo, não, hoje eu vou mudar a minha vida, eu quero viver aquilo, né, que Deus tem pra mim. E Deus assim vai colocar. Se você é sozinho, como eu fui, passei um período, ele vai colocar alguém, ele vai trazer. Sim. Se você tem muitas amizades, ele vai afunilar também para que você possa ficar, né, com aquelas assim que realmente tenha também no seu coração a mesma vontade que a sua, para que você também possa ir mais longe, né, que uma impulsiona a outra, né? Mas claro que você não vai abandonar, porque você vai ter aí muitas amigas, né? Você vai muitas. Mas para caminhar ali, né, para servir de ombro, né, para servir de mão ali, para te carregar, né, de ser vamos passar por essa etapa, porque são etapas, né, que a gente passa. Então, assim, Cristo, ele faz tudo muito certinho, sabe? Eu costumo dizer assim, ele não pula, não, já tá tudo certo. É a gente que acha que ele pula, é a gente que acha que ele não vai fazer, a gente acha assim que tá demorando, mas não. Tem a data certa, o tempo certo. E depois que tudo acontece, você diz, eu louvo ao Senhor. Porque agora eu tenho sabedoria, agora eu tenho entendimento. Foi preparada, agora eu sei lidar com com as situações, porque se vem antes também a gente não sabe lidar. E aí a gente entende por que a gente teve que passar por tanta coisa, né? Então, assim, hoje mesmo, a minha caminhada, né, que Regiane apareceu, se ela não tivesse caminhado comigo, hoje também eu não saberia também andar só. Olha só. Porque, assim, no tempo, quando a gente andava, ela disse, amiga, você tem que se preparar. Porque eu vou primeiro que você. Deus não disse que eu ia primeiro? Ela começou a caminhar comigo, ela disse assim, você tem que começar a andar sozinha.
Olha só. Vamos, Adriana, ó, pra tal lugar, vamos fazer assim, vamos fazer, né? Aquele a gente ia no monte, a gente orava. Então eu comecei a me preparar, papai, senti muito. Olha, só pra vocês terem ideia, eu quero contar um testemunho assim muito... Quando Deus disse pra ela que ele ia primeiro, que Deus iria levar ela, eu chorei muito. Eu disse, Deus, já tava tudo planejado pra gente ir juntas. Como é que agora o Senhor faz isso? Fiquei assim pensando, né? E aí ela ficou na época, né? A gente vindo no cara e disse, amiga, para com isso. Para com isso. Olha, não é assim, vai dar certo. Eu falei, não, mas e agora? Você, amiga, é muito descolada, você sabe andar, eu já sou mais a minha, eu sou mais tímida para algumas coisas. Ela, não, fica calma. Eu fui dormir. Quando eu fui dormir, eu me lembro, né, que eu ainda brinquei com ela. Eu falei assim, acho que Deus não vai fazer na minha vida, amiga. Como é que você vai só e depois eu vou? Como é que vai vou ser depois? isso, né? Como é que eu vou saber ir depois? Eu não sei, você pelo menos já foi lá, né? Fora do Brasil, você sabe das coisas. Eu nunca fui, eu nem sei. Você sabe que pra eu pegar, pra chegar a um lugar, eu sou muito tímida assim nas coisas. E eu comecei a pensar, essa amiga, Deus vai fazer. Eu não sei como Deus vai levar. Mas vai acontecer. Aí eu fui dormir nesse dia. E aí quando eu tava lá dormindo, eu tive um sonho. Aí ela brinca comigo até hoje, que ela disse, amiga, eu dormi orando. Eu falei, Deus, pega a Adriana. Pega a Adriana, Senhor, não deixa ela duvidar. E aí, quando eu cheguei no sonho, apareceu uma senhora, ela sentava comigo em um banco, e ela me colocou minha cabeça, e ela começava a me bater. Uau! E ela dizia assim, eu já te disse que eu vou fazer. Olha só. Eu já te disse que eu vou te levar. Eu passei a noite toda apanhando dessa senhora. Apanhando? A noite toda. Ela batia assim nas minhas costas, forte. Sim. E ela dizia, eu já te disse que eu vou fazer. Eu já te disse que eu vou te levar. O que eu prometi, eu vou cumprir. E eu me lembro que eu acordei falando, liguei pra rede, falei, amiga, você não sabe. Eu passei a noite toda com a senhora batendo nas minhas costas, dizendo, eu já te disse que eu vou fazer. Ela disse, eu sabia que Deus ia te visitar. Eu orei, pedi a Deus pra te visitar. E a gente leva isso, né? Que aí logo depois disse, amiga, Deus vai fazer mesmo. Eu não posso mais dizer. Não Deus pode mais duvidar. E nem duvidar em nenhum momento. É verdade, porque assim, não é porque eu tenho amizades, né? Que por conta de algo que vai acontecer para um e talvez não aconteça. Não, é diferente. Né? A gente se une em projetos, a gente se une que Deus faz a união, mas cada pessoa é um grupo de pessoas que vai se levar. Então, às vezes a gente vai dizer assim, poxa, eu vou caminhar com alguém, né? A gente passa um período caminhando. Sim. Mas só que cada jeito Deus aproveita, né? Então, às vezes a sua forma de você falar vai caber para um certo grupo de pessoas. Verdade. A forma que eu falo vai caber para certo tipo de pessoas. Então, um lugar só, às vezes, não vai caber todos esses grupos de pessoas. É verdade. Então, às vezes, você vai ter que ser levada para um lugar e outro para outro. Mas mesmo. o que vai ficar vai ser as histórias que Deus tem para as nossas vidas e que a gente vai sempre se encontrar. Muito né? bom. Então, assim, também tem esse período da vida que às vezes a gente fica assim, meu Deus, mas por que Deus está me levando para um lugar, está levando ela para outro, né? Sendo que Deus disse que a gente ia caminhar juntas, né? Mas o juntas, às vezes, é no amor, na unidade, nos conselhos, né? Que a gente sempre tem, né? Aquela pessoa que Deus coloca, né? Que a gente aconselha. Sim. Mas às vezes nem sempre você vai caminhar de corpo fisicamente, fisicamente ali com essa pessoa. Então Deus traz, né? N coisas, né? E sabemos que mesmo ela lá, nós caminhamos junto com ela. Exatamente, né? todos os dias. Eu sou mais próxima de Regiane lá na Europa do que de pessoas aqui. A gente era muito próxima. Por isso que eu senti muito, né? Quando Deus assim a levou. Mas eu era muito feliz. Não, eu chorei muito. Porque eu fiquei tão grata a Deus, porque é isso, né? A gente, quando caminha, a gente fica muito grata. Eu fiquei muito grata porque era um cumprimento de promessa grandioso. Sim. Porque não tinha como isso acontecer. É verdade. Não tinha, né? Não tinha recursos para isso, né? Então, quando Deus cumpre isso... Não tinha caminho, né? Ele literalmente, ele abriu uma porta onde não havia Onde não havia. Então, quando Deus faz isso, ele cumpre mais essa promessa, eu fico assim, perplexa, né? Vamos dizer assim, com o poder de Deus. É verdade. Né? Em detalhes. E fortalece, né, Dri? Fortalece para a sua espera, fortalece para mim. A gente sabe que ele faz. Por isso que eu sempre digo, nunca duvide. É verdade. O que Deus pode fazer. Da reviravolta que ele pode dar. É verdade. E eu quero te dizer, você que está aí conosco até agora, você não parou aqui por acaso. Não existe coincidência, eu costumo dizer, Adriana, que existe cristocidência. Mas coincidência não existe. E eu quero te dizer, Deus, ele faz de novo.
Ele fez na vida da Adriana, ele fez na minha, ele continua fazendo. E se você crê, ele também pode fazer grandes coisas na sua vida. Dri, foi muito bom estar aqui contigo. Igualmente. Mais uma vez, é uma delícia. O Senhor me disse um dia muito recente, há poucos meses atrás, que eu abriria a porta para elas. Isso foi muito forte para mim, porque eu olhei para minha mão, assim como Moisés olhou para dele, e eu disse: Senhor, eu tô pior do que Moisés, porque eu não tenho nenhum cajado. Como assim abrirei eu a porta para elas, né? Porque eu me via muito pequena e eu achava também que eu não tinha condições, eu não via recursos, eu não via saída. Mas o Senhor, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para voltar atrás daquilo que ele falou. E aqui nós estamos cumprindo aquilo que ele me disse. E é uma honra para mim poder abrir a porta do Desperta para ouvir a você, para ouvir o seu testemunho. E eu quero te pedir que você deixe uma mensagem para essas mulheres que estão nos assistindo agora. Amém, amém. Eu quero dizer para vocês que saibam que Deus tem planos para todos. Deus tem projetos para todos. Basta você crer, se levantar e confiar naquilo que Deus depositou para você. Então não importa se hoje você está só ou se você está acompanhada. Os projetos de Deus são individuais para cada um. E a forma que Ele faz para as nossas vidas é amável, é de pura misericórdia. E eu costumo dizer para todos, dizer assim, que saiba que tudo dá certo quando a gente está com Cristo. É verdade. O caminho pode até parecer difícil, mas quando ele chegar no meio, você vai perceber que não era. Só faltava você levantar os seus olhos para enxergá-lo, porque talvez você estivesse enxergando só para baixo, só embaixo. Mas quando você elevasse os seus olhos, quando você elevar e olhar para ele, você vai ver que na realidade não é um matagal e não é uma floresta. São apenas capins baixinhos que você pode caminhar. Olha só. Então, assim, que Deus nesta noite, né, te liberte de todas as amarras ou de todas as escamas que ainda não esteja fazendo você enxergar os propósitos de Cristo para você. Mas que você possa se levantar nesta noite como voz profética, como uma mulher que Deus assim levantou para modificar toda a sua história e todas as histórias que estiveram ao redor da sua vida. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, amém, Dri. Obrigada, obrigada. Você que está aqui conosco até agora, seja um canal de bênção na vida de outras pessoas também. Compartilhe esse vídeo. Eu tenho certeza que, assim como o testemunho da Adriana, a mensagem que ela carrega edificou a minha vida nesta noite. Eu tenho certeza que vai edificar a vida de outras pessoas também. E Jesus, ele é a resposta. Muito obrigada pelo seu tempo, obrigada pela sua atenção. Curta, se inscreva no nosso canal, compartilhe essa mensagem, né? Nós temos tantas mensagens correndo pelo mundo, são tantas as vozes, mas compartilhe essa mensagem que eu tenho certeza que ela tem endereço certo para recebê-la. Muito obrigada mais uma vez, aguarda o nosso próximo episódio. Até mais.